Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura. Estamos também na internet. Você sabe tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os destaques do nosso programa, todos os episódios do Conexão e acessa também os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal, claro, oficial no YouTube. Tá chegando a hora. Nos dias 5 e 6 de novembro, mais de 8 milhões de estudantes farão o Exame Nacional do Ensino Médio. Nesses 2 dias de provas, cada um vai fazer 180 questões e ainda uma redação. Ou seja, é preciso estar com corpo e mente preparados. Mas se você é um desses alunos e acha que ainda não estudou o suficiente, não se desespere. Os dias que antecedem o Enem podem ser fundamentais para conquistar uma boa nota. Mas nessa reta final, será que o melhor é revisar o conteúdo, estudar uma matéria que ficou para trás ou treinar a redação? Bom, para tirar essas e outras dúvidas, eu converso aqui no estúdio com Rafael Barreto, que é coordenador e professor de Química da Escola Dinamis aqui do Rio de Janeiro. Olá, Rafael, bem-vindo. Olá, tudo bem? Obrigado. Tudo bom, prazer conversar com você de novo. Obrigado. Também com Tiago Gaurão, que é coordenador e professor de Matemática do Colégio e Vestibular de A a Z. Olá, Tiago. Olá, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer conversar com você também. E com a gente o Bruno Marcondes, que é estudante e está aqui, né, Bruno, representando esses mais de 8 milhões de alunos. É um prazer, Bruno, receber você. Também. E é com você mesmo que eu vou começar, porque eu quero saber como você tem se preparado ao longo do ano para fazer, então, o Enem. Você quer cursar História? História, isso mesmo. Olha, o Enem é uma prova muito complicada, né? Eu acho que é uma preparação de 3 anos de ensino médio, principalmente, mas no ano inteiro, principalmente no terceiro ano, que é o ano que eu estou cursando, é muito simulado. Com certeza muito simulado, porque é uma prova de resistência, uma prova muito longa, então é o principal, é fazer muito simulado para se preparar e ganhar resistência para fazer essas provas. Você conseguiu, desde o início do ano, né? Esse ano foi um ano que teve Olimpíada, né? Paralimpíada, então muita coisa pode ter tirado o foco de alguns estudantes. Você conseguiu organizar uma rotina de estudos para as matérias que são fundamentais para você passar em História? Você conseguiu se organizar nesse sentido? Sim, eu sempre tive muita facilidade e gosto por estudar essas matérias, principalmente da área de humanas. Então, em casa, em tempo livre, eu sempre gostei de estudar, de ler esse tipo de conteúdo. Então, para mim, foi muito tranquilo. Muito legal. Agora, então, eu queria ouvir os professores. Rafael, a gente sabe que tem alunos que, como o Bruno, vieram se preparando, mas tem alunos também que, como eu disse, desviaram um pouco a atenção aí, muitos eventos, em 2016, muita coisa, e chega agora e fala, caramba, não estudei nem metade do que eu precisava. Adianta estudar tudo de uma vez aí nesses dias finais? Olha, nessa reta final, eu diria o seguinte, é tempo de desacelerar, temos que desacelerar, tá? E basicamente pegar as provas anteriores. Eu recomendo pelo menos os 3 últimos anos do Enem, tá? Refazer as provas anteriores e não só refazê-las pensando no conteúdo que foi abordado, mas também assim, pegar a estrutura da questão, ver que tipo de habilidade que foi avaliada naquela questão. Eu acho que os alunos têm que fazer esse treinamento, como ele falou. Quando você lê a questão, por exemplo, eu falo isso muito com meus alunos, leia primeiro o comando da questão, não vai direto no texto, porque as questões são, todas elas têm texto. Se não tiver o texto, tem uma chart, tem um gráfico, tem uma tabela. Então, primeiro lê o comando e depois faz a inferência ao texto, que é para conseguir fazer uma leitura mais dinâmica da questão. Quer dizer, se eu não tiver feito nenhuma prova anterior, eu não vou ter esse ritmo, tá? Então, assim, nessa reta final, não adianta sair igual um louco estudando tudo, tá? Tem que fazer, assim, uma estratégia das provas anteriores, dentre outras coisas. Mas, de cara, essa resolução. Além dessas dicas que o Rafael deu, Tiago, como é que os estudantes podem usar o tempo de forma mais inteligente, né, o tempo aí dessa reta final, como é que eles podem usar isso de forma mais produtiva para o seu rendimento na prova? Essa dica dada é perfeita, né? De
Você pegar as questões antigas, fazer, até porque o Enem ele tem seguido um certo padrão. Então, as questões avaliam as mesmas habilidades, então basta o aluno reconhecer na hora da prova aquelas questões que ele já fez e focar nessas questões para resolver, né, com o máximo de rapidez, até porque a prova do Enem é uma prova um pouco acelerada. Então, reconhecer esses padrões, observar, né, os 3 últimos anos do Enem, aquilo que mais apareceu, para ele poder chegar na prova mais tranquilo. E quando ele abre a prova, né, e reconhece que ele já estudou, já viu questões parecidas, fica mais suave, fica mais tranquilo. Acaba dando aquele alívio. Dá um certo alívio de que vai dar certo, né? Eu sempre gosto, nessa época do ano, de percorrer a internet, né, buscando os jovens, os estudantes que vão fazer o Enem. Então, se você der uma busca rápida aí no Twitter, se você tem o Twitter, pela hashtag Enem 2016... eu acho que a gente acaba se divertindo muito, porque os alunos conseguem expressar ali essa ansiedade. Então, vou mostrar rapidinho aí o Twitter, buscando aí hashtag 2016, você encontra as pessoas desesperadas na época, quem saiu o cartão de confirmação, poxa, não saiu no dia. Se você der uma busca, as pessoas já mostrando, falta pouco tempo e eu já estou ficando louca. Uma série de memes super interessantes sobre o tempo, né? A menina falando aqui, olha, novembro está chegando e o Enem está que nem os chinelos da minha mãe. Então, assim, as pessoas vão mostrando que esse é um período realmente tenso e de muita ansiedade. Bruno, na sua opinião, bate um desespero nessa reta final? Bate. Felizmente, eu nunca sofri desse desespero, sempre fui tranquilo, mas para muita gente bate. Muita gente fica ansiosa e isso é muito ruim, porque na hora da prova, às vezes fica mais ansioso ainda. Tem gente que chora e não consegue concluir o vestibular e isso é bem ruim. Você parece realmente um menino mais tranquilo, mais calmo. E como você disse, nem todo mundo consegue controlar tanto essa ansiedade. Uma dica, o que você está pensando ali no dia 5 e 6 de novembro? Você vai utilizar alguma estratégia para realizar a sua prova? Vai começar pelas disciplinas que você tem mais facilidade ou menos facilidade? Depende do dia, né, que são 2 dias diferentes. No primeiro dia, eu vou começar pelas disciplinas normal, que eu prefiro, que são ciências humanas, depois ciências biológicas, mas ciências da natureza, né? Mas no segundo dia eu começo pela redação, porque é o que eu acho que eu preciso estar com a mente fresca. Porque se estiver cansado depois de fazer uma prova inteira, não vai dar certo. Acho que o Rafael e o Thiago concordaram ou não com essa estratégia? Eu acho que assim, quando você coloca uma dica para ficar tranquilo para a prova, não tem dica melhor do que ter trabalhado, na verdade, estar tranquilo porque trabalhou, porque estudou e principalmente porque está com a estratégia montada. Como o Bruno falou, já fez vários simulados, a gente falou da questão da estratégia de fazer provas anteriores. Mas não é só fazer a prova, tem que controlar o tempo, porque ele vai ter, no primeiro dia eles vão ter 4 horas e meia e no segundo dia eles vão ter 5 horas e meia, porque tem a redação, 1 hora para redação. E fazendo essa conta, dá 3 minutos por questão, tá? Então, ele tem que fazer as provas anteriores e ir marcando o tempo, tá? E essa estratégia que ele falou, no primeiro dia eu vou pegar ciências humanas e ciências da natureza, vou começar por onde, tá? No segundo dia eu vou fazer a redação primeiro, quer dizer, a melhor maneira de você se tranquilizar é estar com uma estratégia montada, saber o que você vai fazer, não chegar lá na hora, vou fazer a prova, eu vou sair pegando, vou fazendo do jeito que vier na minha mão, tá? Thiago. E uma boa estratégia é, das provas anteriores, testar. Qual que dá o rendimento melhor? Se é começar primeiro por linguagem, depois por matemática? Ou no primeiro dia, se é fazer primeiro humanas ou natureza? Então testa. Na prova de 2015 antiga, faz um caminho. Na prova de 2014, faz outro caminho. E aí vê qual que te deu o melhor rendimento, qual que te deixou menos cansado no final da prova e já vai para o Enem com essa estratégia pronta, né? E um outro dado que também assim, acho que pode ajudar o pessoal, né, Thiago? Não ficar muito tempo numa questão que você esteja com dificuldade. Então, você está com dificuldade naquela questão, pula, vai para outra. Porque pior do que errar aquela questão é deixar de acertar uma outra. Então, você tem questões que são calibradas, né, pela teoria de resposta ao item, que são questões fáceis, difíceis, quer dizer, a questão, se você acertar uma questão difícil, errar uma questão mais fácil, e aí você acaba tendo um menor ponto atribuído. Então, pior do que errar aquela questão que você ficou travado, é deixar de acertar uma outra questão fácil.
Então, isso tudo você vai encontrar onde? Fazendo as provas anteriores, calibrando isso. Bruno, você concorda com isso? Concordo. Perder o tempo numa questão que você não sabe não vale a Com pena. certeza. É muito pouco tempo para muita questão, né? Tem que ficar calmo também. Tem que ter um jogo de cintura para fazer a prova. Se está cansado, marca o seu cartão resposta. Né? Bebe uma água, come alguma coisa, porque tem que estar com a mente calibrada. Ele está bem preparado, né? Eu acho isso Já ótimo, tem é bom. estratégia pronta, parece. Tiago, você é professor, desculpa te cortar, de uma área que a prova é junto com a redação, Sim. que é matemática. E que é uma prova que normalmente deixa os estudantes também, quem não tem muita afinidade com a disciplina, um pouco assustados e um pouco preocupados. Quer dizer, é uma prova difícil de matemática e você ainda tem a redação, que vai tomar muito tempo e exige muito também, ela vale uma nota muito alta. Como você trabalha isso com seus alunos, principalmente para aqueles que veem na matemática é uma matéria específica? Não, primeiro eu dou a devida importância à redação, né? Que é o melhor custo-benefício da prova do Enem. É você ter 1 hora para conseguir 1000 pontos, né? Para conseguir até 1000 pontos. É o que vale mais, né? É o que vale mais. Então a redação deve ser feita primeiro mesmo, né? Deve ser a primeira coisa ali se fazer na prova. Agora, primeiro com relação à ordem, né? Você vai fazer matemática primeiro ou linguagens primeiro? Tanto faz, é o que o aluno se sente melhor, aquilo que deixa ele mais confortável no final da prova. E com relação a fazer a prova de matemática, as questões antigas do Enem, né, elas percorrem um certo padrão mesmo. Então, o aluno que já viu lá muitas questões sobre áreas, né, sobre semelhança de triângulos, sobre cálculo de porcentagens, ele vai reconhecer essas questões na prova e é aquilo. Observou a questão, deu uma olhada nas alternativas, no comando da questão, percebeu que é uma questão que sabe fazer? Faz. Deu uma olhada no comando da questão, nas alternativas, percebeu que não domina aquele assunto? Circula a questão e vai para a próxima. Isso faz com que você ganhe tempo na prova de matemática. E o bacana é você conseguir administrar bem esse tempo a ponto de ler todas as questões e selecionar aquelas que você vai fazer. O que não pode acontecer é você chegar ao final da prova sem ter lido todas. Talvez as questões mais fáceis estivessem no final. Então, essa administração de tempo, olhar o comando, né? Como o professor sugeriu, olhar o comando, as alternativas e tentar reconhecer aquilo que sabe e que não sabe, faz com que você chegue bem até o final da prova. O que a prova do Enem espera dos alunos? Quais são aquelas competências que os organizadores esperam que os alunos desenvolvam, Rafael? Olha, são várias, né? Mas assim, a gente pode citar, principalmente chamando assim, atenção para a nossa área de ciências da natureza. A habilidade, por exemplo, de analisar gráficos, interpretar textos, retirar dados do enunciado, fazer inferências ao texto, principalmente também conseguir estabelecer links daquele conteúdo que está sendo avaliado na questão com alguns temas transversais, tá? Por exemplo, ligado ao meio ambiente, que a gente falou bastante sobre isso, né? Temas transversais como meio ambiente, falando sobre água, energia. Então, pensar naquele conteúdo que está sendo avaliado, às vezes até como uma proposta de solução para algum problema da sociedade, vamos dizer assim. Então, o aluno tem que estar antenado nisso. No fundo, ele vai acabar pegando uma questão que vai avaliar um conteúdo, tá? Mas ele tem que saber passear naquilo ali, tá? Por exemplo, na área de ciências da natureza, tem alguns conteúdos que são a gente já pode admitir assim, que são fregueses, né? Clássicos. Clássicos. Equilíbrio químico, deslocamento do equilíbrio, uma questão falando sobre pH, uma questão falando sobre energia eletroquímica, processo de oxidação, um cálculo estequiométrico, uma questão falando sobre estrutura atômica, okay? Soluções, é um assunto muito forte, tá? Cálculo de concentração, além da química orgânica, que está muito presente no nosso cotidiano, e identificação das funções, nomenclatura básica. Então, assim, são assuntos que se repetem. Então, assim, para essa reta final, vamos supor que o aluno não conseguiu ter uma trajetória de estudos tão eficiente. Então, que ele pegue esses assuntos e dê uma caprichada nesse final, nesses principais assuntos. Que, como o professor falou, a prova tem uma característica, a gente vem estudando o perfil dessa prova e não tem mistério. Essa questão dos temas transversais, eu acho que acaba exigindo do aluno
também ampliar aí o seu conhecimento geral. Né? Por exemplo, a questão da sustentabilidade, a gente tem aí o ano em que foi firmado o acordo climático, sim. Né? Essa é uma questão importante que está muito ligada à sua área. Aí você tem que estar sempre procurando informações, sempre muito atualizado. Você faz isso, Bruno? Você lê jornal, lê revista, entra num site de notícia, você procura estar bem informado ou você estuda pelo conteúdo programático da sua disciplina? Não, eu faço muito, né? Eu gosto de aprender, de conhecer tudo que está rolando em volta e é muito bom. A minha escola, por exemplo, disponibiliza debates sobre isso de vez em quando e eu acho que isso é muito importante, até para o tema da redação, né? Na internet dá para procurar, tem vários sites botando vários temas possíveis para redação e é muita coisa. Então, agora na reta final, se der, dá uma olhada nesses temas, pesquisa um pouquinho para estar caprichado na hora de fazer. Daqui a pouco a gente vai falar aí a opinião de vocês em relação a isso que pode cair na redação. Matemática também tem essa questão dos temas transversais, Thiago? Tem sim. E é bacana embarcar no tema, né? Eu vejo que os alunos estudam mais aulas de redação, bastante coisa, eles discutem muito sobre as coisas e esses temas acabam aparecendo nos enunciados da prova de matemática também. E é importante que o aluno embarque naquele tema ali, né? Naquela questão que ele está fazendo, ele tem que ver, né, na contextualização o que está acontecendo, até para não perder informações. Quanto mais ele embarcar, quanto mais ele emergir naquele tema, mais fica mais fácil de ele conseguir interpretar o que está acontecendo naquela questão e aplicar aquela técnica para resolver. Então, vale muito a pena, né? Não é olhar a questão de fora, como é que eu resolvo? Não é isso. Vai ler o enunciado? Então, embarca naquele tema, vê o que está acontecendo, isso ajuda na interpretação. Aí, a partir daí, usar as fórmulas e todo o conteúdo que aprendeu para resolver. Porque é uma prova independente da matéria que exige muita leitura, né? A prova quer medir isso, na verdade, né? A sua capacidade de, em diferentes contextualizações, aplicar o seu conhecimento técnico. É isso que ela quer medir da gente. A gente falou aqui da redação. Então, Bruno, o que você acha que pode cair na redação? Você daria um chute? Algum tema sobre sustentabilidade, sobre coisas ambientais, né? Tem se falado muito sobre isso e eu acho que pode cair. Talvez também sobre terrorismo, né? Rafael, eu sei que não é a sua área, mas aí o que os professores estão discutindo? Então, qual é o chute aí? Não, é verdade. Lá na escola eu faço a coordenação, né? Então a gente tem que acabar entendendo um pouquinho de cada disciplina, não é verdade? A gente vem investindo bastante nessas práticas. Por exemplo, eu montei agora uma estratégia com um professor de sociologia e com uma professora de redação. Quer dizer, o tema da redação com certeza vai aparecer na aula de sociologia, filosofia, geografia ou história, tá? A gente sabe que pelo menos nos últimos anos, vai ser um tema voltado assim, Brasil, foco Brasil, né? Alguma coisa aí da nossa sociedade. Como teve a Olimpíada, tá? E a gente estava com medo de terrorismo e de algum ataque e tudo mais, a gente já teve uma aula, por exemplo, específica para falar sobre esse tema, terrorismo, quer dizer, um problema global, tá? Tem até uma frase dos professores de geografia que é assim, pensar localmente, né? Agir localmente, pensando globalmente, melhor dizendo. E de fato a gente vem investindo nessas áreas. Eu vejo esse tema, tá? Terrorismo, como um tema, assim, se eu tivesse que dar um chute, apesar de não ser da área, eu daria um chute terrorismo. Tiago, você também é professor de matemática, mas também coordena a sua escola, então o que vocês estão apostando aí como tema da redação? Olha, eu apostaria em algo como reforma política. Eu acho que é um tema que está bastante em alta, eu acho que ele pode vir a aparecer. Lá no colégio, né, no GAZ, a gente propõe aos alunos, né, faz alguns vídeos de discussão desses temas. E a gente tenta ramificar, né, ver todas as áreas ali que chutaríamos que fosse um tema do vestibular, para que os alunos fiquem inteirados em todos eles, né? Mas eu chutaria algo do tipo reforma política, algo bem atual mesmo. Assim, acaba acho que vira um balcão de apostas, né? A internet. Isso é muito interessante. E a gente está falando de uma coisa chamada interdisciplinaridade, sim, né? Porque acaba uma característica do Enem muito forte. Porque, por exemplo, eu dei uma aula com um professor de geografia de geoquímica. E aí a gente foi batendo uma bola sobre alguns temas ligados ao meio ambiente. Por exemplo, aquecimento global, tem a questão da destruição da camada de ozônio, e a questão da água, como a gente já mencionou aqui. E aí, de repente, numa aula dessa, sai o tema da redação, tá?
o professor deu uma aula sobre essa questão da ideologia de gênero, e aí vai ser em cima de uma aula dessa que vai ser o tema da redação. Os alunos têm que ficar antenados, buscar leitura, tá? E assim, é lógico que às vezes uma conversa entre eles mesmos, tá? O grupo de estudos, hoje em dia se prega pouco isso, né? Os alunos partem para um estudo individual, não é isso? Mas pegar um pessoal que está estudando, se reunir, debater, conversar. Porque aí você acaba desenvolvendo as competências que o Enem exige, né? O raciocínio crítico, né? Poder desenvolver a própria redação requer que você tenha ali uma conclusão sobre um tema, né? Coloque um problema, mas também que encontre uma proposta de intervenção. Então, acho que isso acaba possibilitando. Você treina a redação? Treino bastante, né? 2, no mínimo, por semana, porque foi o que eu disse, são muitos temas, né? Tem que estar preparado para conseguir escrever sobre qualquer um. Nos vestibulares que eu fiz esse ano, foram temas totalmente diferentes um do outro. Então, tem que estar preparado. Olha, eu quero então, porque a gente já está caminhando aí para o fim do programa, ir para a internet, mostrar aqui o site do INEP, porque você que está nos assistindo agora, você com certeza, a gente espera que você já tenha aí o seu cartão de inscrição na mão, que já esteja impresso, mas se você por um acaso ainda não imprimiu, vai lá no site então do enem.inep.gov.br, aqui você acessa ao seu cartão, porque aqui você vai encontrar todas as informações para você realizar a prova. O local da sua prova, que horário, qual é a sala, você vai encontrar também, naquele link você vai para a aba do Enem, do participante. Então você vai encontrar também muitas orientações importantes para o dia da prova. Então não esquece, se você não for levar o cartão, prefere não levar, então anota aí o local da sua prova para você não chegar lá e ficar perdido, para você não perder tempo. A gente está falando sobre isso. Imprimir o cartão de confirmação e de preferência, estudar a condução que você vai pegar, não é verdade? Rever o trajeto. Ver essa logística aí, porque para não dar nenhum problema no dia da prova. O dia anterior é muito importante, né? Que é o dia que você vai preparar o seu cartão, sua identidade, deixar lá o seu material, já vai ficar mentalizando qual a sua estratégia na prova. E são essas coisas que você deve ficar pensando ali no momento antes da prova. Isso. Na hora que você vai dormir, que você não está pegando no sono, ficar pensando o que eu vou fazer, qual a primeira prova que eu vou realizar no dia. Sair do primeiro dia de provas sem se preocupar em conferir gabarito, sem se preocupar em saber quantas acertou, porque ainda tem um segundo dia e o primeiro dia não pode interferir no segundo. Porque aí acaba te gerando um pouco mais ansiedade. Mais ansiedade para o próximo. Né? Esse último dia vale a pena estudar? Não. Por exemplo, na sexta-feira véspera, não é bom estudar? Não. É ir relaxando, assim. Você tem que tirar pelo menos aí 3 horas por dia na última semana, nessa última semana agora. 3 horas por dia para relaxar em casa, antes de dormir, e vai tranquilo. Chegou na véspera da prova, prepara suas coisas e fica mentalizando a sua estratégia. E do primeiro para o segundo dia, é ir para casa, jantar, esquece gabarito, vai fazer o segundo dia com calma, com tudo preparado novamente. Tem uma questão, Larissa, que eu também queria alertar, e lá na Dinamis a gente tem muito, assim, a gente pratica muito esporte, né? A gente estimula muito o esporte. E nessa reta final, eu já tive problema em outros anos com alunos meus lá. Eu estou lá trabalhando e aí daqui a pouco, Rafael, corre lá na quadra. Quer dizer, o garoto se machucou. Quer dizer, na véspera da prova, foi jogar futebol. Não estou falando que não é para praticar o esporte, mas vamos fazer isso moderadamente. Não quebrar o braço. Não, porque inclusive ele machucou o dedo, mas a primeira coisa que eu perguntei foi, peraí, qual foi a mão? Ele é destro. Ah, foi a esquerda, ufa. Entendeu? Porque imagina, tá? Eu tenho um aluno esse ano que ele deslocou o ombro. Quer dizer, ele está proibido. Eu falei, essa semana você está de molho, tá? Sem estripulias. É verdade. E também a questão que é muito relevante é a alimentação antes da prova. Manter sua vida normal. Isso aí, sem estripulias, né? Poxa, na véspera da prova... Não comer nada muito pesado, isso né? Aí, que possa trazer algum problema. Porque como o Bruno falou, além daquele exame que vai testar, que é um exame intelectual, né? É um teste físico. É um teste físico. Claro, é praticamente uma maratona, né? É uma maratona. No total são quase 10 horas de prova, então para você fazer uma maratona, você tem que estar preparado, tem que estar ali bem calibrado, hidratado, bem alimentado, não é isso? Muito bom. Gente, o tempo está estourado. Por favor, Thiago, o que você queria dar um recadinho final? Considerações finais.
Sobre ansiedade, eu acho que a melhor coisa para você se livrar da ansiedade, né, é você pensar em tudo que você já fez, né? O processo de aprovação no vestibular ele é longo, ele não é só o dia da prova. O dia da prova, ele é um dia que você vai fazer exercícios, claro, que são exercícios importantes, você se preparou para isso, mas lembre-se do tanto que você estudou, o tanto de simulados, o tanto de questões, isso vai te dar segurança para que você controle a sua ansiedade. A ansiedade é normal, né? É anormal não sentir ansiedade, né? O normal é que você fique um pouco nervoso. Mas você tem que controlar isso aí, lembrando de todo o processo que você já fez até o momento da prova. Confiar no trabalho que você fez ao longo do ano. Com certeza. Bruno, muito obrigada pela sua presença no Conexão. Desejo boa sorte para você no Enem. Obrigado a você, obrigado pelo convite. Tenho certeza que você também, com as suas dicas aí que você deu, muitos alunos estão pensando, vou ficar tranquilo também, que nem ele, que Eu acho espero. que vai ser melhor para mim. Também. Rafael, obrigada mais uma vez aí pela sua presença. Obrigada, Thiago, e bom Enem para todo mundo. A você de casa, obrigada pela sua companhia. Eu desejo um bom Enem para você, estudante, que fará as provas dos dias 5 e 6 de novembro. E a gente está sempre no ar de segunda a sexta na tela do canal Futura e a qualquer hora do dia e da noite no site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo e até a próxima.